Começando a partir de agora na TV Câmara, mais um Câmara Debate. Estamos voltando pós período eleitoral, as eleições, para fazermos primeiro uma avaliação. A expressão que mais se ouviu após o período em que se definiu a presidência da República, o governo do Estado, mas principalmente a presidência da República, o Brasil está dividido, não está dividido? É um dos temas que nós estaremos conversando com os nossos convidados. Os vereadores Luiz Henrique Viana, do PSDB, e Ivan Duarte, do PT. Ao agradecer a presença de vocês, eu quero saber dessa expressão que muito o Brasil ouviu, até porque nós tivemos, só para recuperar, a presidente Dilma Rousseff, eleita no segundo turno com 51,64% dos votos. Aécio Neves com 48,36% dos votos. Nós temos alguns dados depois para serem analisados, né, como a questão da abstenção, nulos brancos, todos esses efeitos. Mas o Brasil está dividido no meio, o vereador Luiz Henrique Viana, prazer em tê-lo aqui no Câmara Debate. Prazer também, Edson, estar aqui junto contigo, com o Ivan. Nós aqui já estamos divididos, né? Divididos pelo Edson, eu e o Ivan, um de cada lado. Mas o Brasil, a eleição, as eleições, né, deixaram claro que realmente está dividido. 51,6% da população escolheu, né, a política do governo atual, 48,30 e poucos escolheu a proposta do candidato Aécio. Não aquela divisão que, lamentavelmente, se ouve muito falar entre nordestinos e sulistas, enfim. Né? Essa não, o Brasil é o Brasil, né? Um país que nós todos, vamos dizer, amamos, se é que se pode dizer amar de um país, né? Ou amamos, quem sabe, as pessoas do nosso país. Mas que está dividido entre duas propostas. Uma proposta que vai continuar e que, pelo que se vê, vai ser mais cobrada agora, né? E uma proposta que foi vencida e que vai continuar, pelo que se viu, pelo fortalecimento que houve em razão do grande número de eleitores que aderiu a essa proposta. O que isso pode influenciar? Você acredita nessa divisão do país no momento, como diz o vereador Luiz Henrique Viana, e como algumas pessoas definiram esse segundo turno da eleição no país, vereador? Eu concordo bastante com o que o Viana disse, né? O Brasil tem divisões, assim, não essa coisa dupla, assim, A e B, o pobre e rico, não é assim, mas é dividido, né? Tem várias camadas sociais, tem divisões mais ou menos culturais de uma região para outra, tem também. Então, o Brasil não é um país totalmente unificado. Talvez a língua seja a única coisa que não é dividida no Brasil. O resto é. A gente sabe que as culturas são diferentes, né? Socialmente, as cidades aqui, se a gente for no centro da cidade, num bairro melhor, e for num bairro pobre, a gente vê que tem divisão. O Brasil tem divisão, né? E eu acho que essa eleição, ela trouxe talvez não como a primeira vez, mas talvez mais forte, uma divisão mais, digamos assim, ideológica, né? De disputas ideológicas, né? E eu acho até que a expressão que surgiu mais, ela não está nem expressa na candidatura do Aécio e nem da Dilma, me parece. Ela surgiu como uma expressão que estava, digamos assim, quieta, né? Que é aquela expressão de uma direita bem... essa sim que é uma divisão mesmo, assim, né? Que eu acho que tanto o Aécio quanto a Dilma são duas candidaturas que elas transitam no centro da política, né? Nenhuma delas propõe ruptura, vamos mudar o regime, vamos acabar com tal setor. Nem no Aécio nem na Dilma tu percebe isso. Agora, surgiu nessas eleições um setor que até continua tentando se expressar, mas eu acho que é pequeno, que dá uma noção que eu acho que o Brasil está mais dividido do que realmente está. Que é uma direita muito raivosa. Queremos os militares de novo, abaixo os nordestinos que votaram em tal proposta,
enfim, exigindo uma radicalidade que nenhuma das candidaturas eu acho que tem, né? Eu acho que tanto o Aécio quanto a Dilma, eles têm visões diferentes, né, para o país, mas nenhum deles propõe, por exemplo, vamos mudar do capitalismo por uma outra coisa, vamos acabar com o mercado, vamos estatizar tudo, vamos vender tudo, vamos acabar com o que tem de público. Não estava expresso isso. Essa diferença pequena aqui, entre Aécio e Dilma pode ser um indicativo ou, de alguma forma, expressa alguma insatisfação da sociedade foi a eleição mais acirrada desde o Partido dos Trabalhadores chegou à presidência da República. O que o senhor atribui? Eu acho que tem muita coisa para a gente... Não é fácil responder isso, né? As próprias campanhas, eu acho que o desgaste do governo, né, é esperado. Até é meio milagroso, eu acho, um mesmo partido continuar 4 vezes, assim, né? É um desgaste que ele vai vir, né? Por quê? Porque tem muitos problemas no país. Por mais que tu resolva alguma coisa, tu não consegue resolver metade do que existe. Um país que tem muita fome, que tem problemas na educação gravíssimos, na saúde nem se fala, segurança, quer dizer, para onde tu olha tem problema, né? Então tu não vai conseguir resolver. Então tem o desgaste que é o desgaste. E as campanhas, eu acho que a campanha do Aécio foi uma campanha muito bem feita, na minha opinião, muito bem trabalhada, né? Campanha de televisão especialmente. Nos últimos dias eu achei assim, a equipe que fez a campanha, achei fantástico, achei brilhante aquilo assim, que eles fizeram, né? Não posso dizer o mesmo da campanha da Dilma, né? A própria candidata Dilma não tem, por exemplo, o carisma que teve o Lula, ela não é uma pessoa carismática assim, tal, como eu acho que o Serra não era quando foi candidato. Então tem o elemento candidato, tem a campanha eleitoral, tem o desgaste que o governo vai ter naturalmente, né? Enfim, eu acho que não tem grandes... eu não percebo assim um elemento único para explicar, tem uma série de elementos, né? E acho que os programas do governo muito assistenciais, né, muito do Estado protetor, eles acabaram buscando na camada pobre um respaldo ao governo. Nas camadas que não precisam tanto do Estado e que querem mais, querem saúde, querem educação, querem mais, não gostam do governo. Elas acham que tem que assim está muito pouco, né? Então eu acho que as urnas expressaram isso. Nas camadas mais pobres, onde o Estado protetor, esse governo atua muito nisso, com esses programas sociais, teve uma resposta, né? Porque lá teve uma atuação muito forte. Nas camadas que não precisam tanto do Estado, mas que querem uma vida melhor, que querem mais segurança, melhor educação, querem tudo, e é um direito querer, não estão de acordo, né? Mas isso também não é 100%. Tem muita gente da camada pobre que não gosta do governo e tem camadas médias que acham que dá bem, né? E dividiu o meio. Se pegar todo o país, foi quase 50-50, né? O PSDB cresceu com o candidato Aécio Neves, mas sofreu a 4ª derrota consecutiva. Serra, Alckmin e Aécio. O que falta para o PSDB conseguir vencer uma disputa como foi essa e retomar o governo federal? Olha, primeiro eu só vou voltar um pouco nessa divisão que falava, e que o Ivan falava um pouco de uma direita raivosa que apareceu. Eu até diria hoje, sabe que eu tenho dificuldade de hoje enxergar direita. Houveram assim, manifestações raivosas agora pelo militarismo mesmo, que é um absurdo, eu acho também, mas também houve uma que eu também não consigo enxergar assim tão esquerda, mas uma esquerda raivosa, poderia se dizer. Então houve divisões em tudo, é verdade, há uma divisão. Pessoas mal preparadas, eu diria, né, pensando que vão ajudar aquilo que acham que é o melhor, e de outro lado, da mesma forma, querendo ser um extremo do que eu entendo hoje que não existe, porque não existe partido que não esteja preocupado com a classe trabalhadora, com os mais pobres, a gente vê pelo menos nos programas, enfim. Então, será que existe direita? Qual o partido que representa, na opinião de vocês, o vereador vai concluir, mas a direita? Qual é a sigla hoje que representa essa direita no país? Eu acho que as siglas, elas não representam no Brasil. Nós estávamos olhando que eu e o Viana antes. O Congresso Nacional tem 28 partidos. O Brasil tem 35 partidos legalizados. Eu acredito que mais de 20 não representam nada.
grupos de pessoas lá que têm interesses econômicos, falcatruas e tal. No Brasil, essa questão dos partidos está muito desgastada. Eu não acho que tenha um partido que tu possa dizer. E mesmo a esquerda que citou... Qual é o partido da esquerda no Brasil? Eu te cito 5 de memória. Aqui, agora. PCdoB se diz de esquerda, o PCO se diz de esquerda, o PSTU, o PSOL, PCB, tudo legalizado. Citei 5 que eu me lembro. Se eu procurar aqui vai ter mais. Não tem unidade da esquerda. E na direita, eu não sei se tem. Existe agora o Partido Militar Brasileiro que está surgindo e tal. Mas o que eu te disse aquela hora, Viana, assim, que eu acho que tu discordou um pouquinho de mim, eu não acho que tu não tenha discordado. É que essa direita, ela estava quieta, essa direita raivosa, militar e tal. Dá para dizer a direita ou dá para dizer o setor conservador da política? Porque eu faço essa provocação para vocês, porque as pessoas hoje estão confusas. O que é a direita? O que é a esquerda? O que é centro no país? Porque hoje até alguns partidos que os outros dizem que são de direita, eles não se dizem. Né? Eles dizem que representam os mais pobres, os trabalhadores, os que precisam. Não, então, como é que um partido que não se diz realmente é uma dificuldade. Eu não posso deixar de responder lá a pergunta do PSDB também, né? Mas o que precisa o PSDB? Ganhar o jogo. E o que faltou? Ainda não foi possível ainda ver, eu acho que faltou, porque foi tão pequeno, né, e começou de uma forma... Talvez o início, não cheguei ainda a uma conclusão do que realmente faltou. Faltou muito pouco. Até porque eu diria que as propostas, olha bem que a própria campanha do governo se dizia uma campanha de mudança. Então era preciso uma mudança. Então eu não sei se nós precisamos saber o que precisou para o PSDB vencer, ou se precisa se descobrir o que fez o PT vencer. Independente até nisso é uma divisão. Independente daquelas manifestações e que algumas atribuindo, e até tanto quanto preconceituosas, né? Mas a questão do Nordeste, os programas assistenciais pesaram, não pesaram, tiveram influência? Pesaram. Muito, eu diria. A intervenção do Estado, eu diria. Né? Porque onde o Estado intervém e que precisa mais mesmo, é verdade que precisa mais, é lógico que a população tende a responder mais, né? Responder. Aonde o Estado intervém menos, ou porque se desenvolveu mais, ou porque tem condições, a mesma classe C ou D que lá vota com o Estado, aqui onde está tendo talvez mais oportunidade, está vendo que pode se desenvolver sozinho, enfim, vota ou em um ou em outro. Não tem a presença do Estado muito forte. Claro, não tem a presença. Mas essa história de direita e esquerda, eu vejo assim, ó, uma coisa bem simplista, assim. Direita é aquele cara que entende que as coisas são desiguais e que não tem que mudar. É assim mesmo. O cara nasceu pobre, bom, o que eu vou fazer? Não vai mudar isso. Sei lá, Deus quis assim, é assim mesmo, eu me esforcei e tu não. Bom, tem que continuar assim. Isso para mim é um pensamento de direita, tá? Esquerda é aquele cara que não é natural isso. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para mudar essa realidade. Para mim esse cara é um cara de esquerda, né? Aí tu pergunta assim, tá, mas o que é centro? Para mim é o cara que pondera, tá bem? Eu posso até pensar que tem que mudar, mas as condições para mudar não estão dadas. Não depende de mim, depende de uma correlação de força, depende do tamanho do inimigo. Bom, então eu fico no centro. Ou no centro à esquerda, centro à direita, o que seria? Olha, eu até quero um mundo melhor, mas também não acredito muito nisso, que vai mudar grandes coisas. Então existe, eu acho que o Brasil está num momento político em que houve um processo de direita, de desigualdade, é assim mesmo e acabou e quem manda sou eu, no caso dos militares, que faz com que no Brasil as pessoas tenham vergonha de ser de direita. Diferente da Europa, por exemplo. Lá as pessoas assumem. Não, eu sou um partido de direita, eu não acredito em mudanças como a esquerda diz. Não acredito nisso. Sou de direita, na Europa. Agora, aqui no Brasil, a marca da direita é uma marca tão ruim, tão ligada à tortura,
ligada ao fim dos direitos, ligada à repressão, que o cara tem vergonha. No Brasil, às vezes tem pessoas extremamente racistas, direitosas, que acham que são superior. Pergunta, tu é de direita? Diz, não sou de direita, sou de centro. Então, assim, o Brasil tem uma história recente que eu acho que a direita, ela existe, ela é pequena, mas ela é barulhenta. É aquela, a gente tá vendo agora. Aquela direita que tem resquícios daquele processo de Arena e MDB que acabaram originando Até antes mesmo disso. Eu até diria, eu avançaria um pouquinho no Ivan, dizendo assim, eu entendo até que exista direita mesmo também, mas eu avanço um pouquinho dizendo assim, que é aqueles que acham que tem que haver a classe dominante para que os outros possam ter alguma chance. E acho que, de outro lado, a esquerda não, é aqueles que acham que aqueles que têm que ter alguma chance podem ascender e ter com dignidade, contribuir também para o desenvolvimento, enfim. Depois do intervalo, a gente vai prosseguir. Eu tenho alguns dados para que a gente possa, o vereador Luiz Henrique Viana, o vereador Ivan Duarte, possam dizer, por que 30? Aqui se atribui mais de 30 milhões de brasileiros não terem ido às urnas. Uma abstenção de mais de 21%. E claro que a gente não vai fechar o programa sem falar de um tema que se discute, que a presidente anunciou que faria, alguns acham que ela vai recuar. Eu sei que o vereador Ivan Duarte, nós já conversamos em alguma oportunidade, já ouvi também algumas manifestações do vereador Luiz Henrique Viana sobre a reforma política, a necessidade da reforma política neste país. Nós vamos ao intervalo, Câmara Debate prossegue na sequência aqui na TV Câmara. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Filho, esse é o mundo aqui fora. Bonito, colorido, cheio de vida. Eu não sei exatamente quando você vai chegar, mas eu sei que tudo vai acontecer naturalmente. E eu estarei contigo e farei o melhor com toda a segurança. Eu tô pronta para sua chegada. Toda mulher está. É natural. Assim como é natural o amor que eu já sinto por você. Parto normal. Deixa a vida acontecer naturalmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Retornando com o programa Câmara Debate, aqui pela TV Câmara, estamos conversando a respeito, falando um pouco da avaliação, né, do contexto atual, o resultado das eleições, presidência da República. Só para recuperar, quando a gente falava em 51,64%, que foi a votação da presidente reeleita Dilma Rousseff, isso significou 54.501.118 votos. Do senador Aécio Neves, que foi derrotado na eleição, no segundo turno, mas teve 48,36, 51.041.155 votos. Só que tem um outro dado que é, no mínimo, alarmante. 21,10% dos eleitores não foram às urnas. 30.137.479 eleitores, essa foi a abstenção. Sem falar de 1,921.000 eleitores que votaram em branco e ainda mais 4,63% que anularam o voto. 5.219.000. Se nós somarmos tudo isso, olha, nós vamos ficar perto dos 40 milhões de votos entre abstenção, brancos e nulos. O que a gente pode identificar nesses números, abstenção, brancos, nulos? O mais alarmante é a abstenção. 21% do eleitorado brasileiro não foi às urnas. Olha, uma das justificativas, assim, mas teria que entrar
na consciência lá de cada um, e que eu também não sou capaz de julgar, mas eu acredito assim, que quem não foi votar deliberadamente, e nesse número é lógico que foi deliberadamente, não acredita, primeiro, em si mesmo, porque não acredita que é capaz de fazer alguma coisa para mudar. E não acredita, é lógico que nós vivemos uma cultura hoje, não acredita nos políticos. Né? Tu não me representa. Mas então quem representa? Porque não vai votar, mas não se coloca também para ser votado. Né? Nós temos dificuldade de candidatos, nós sabemos que temos muitos candidatos, mas sabemos que temos muitos desses candidatos não vão se eleger mesmo, já sabe de antemão. E por que esses que não vão votar, eu quase que devolvo com uma pergunta, mas acredito que quem não vai votar não se considera capaz de ser agente de uma transformação, essa transformação que tanto todos dizem que querem. Até que ponto a legislação eleitoral, porque a gente conversava durante o intervalo, o vereador Ivan Duarte dizia, ficou claro agora para as pessoas, eu não vou às urnas, o voto é obrigatório, mas eu pago R$3, fica tudo bem. Né? Aqui a multa de R$3, no Uruguai R$75, né? A multa para quem não vai votar. Será que é isso somado a uma possível descrença, esta questão do movimento, a rediscussão, a falta de identificação com siglas partidárias? O que dá para dizer? Pois é, eu acho difícil a gente dizer alguma coisa sem uma pesquisa, assim, sem um estudo, né? Talvez alguns, porque se mudaram para lugares muito longe de onde votam, uma parte, eu acho que, não sei que tamanho teria esse percentual aí, outros, porque até o vereador Viana falava aqui no intervalo, houve uma certa campanha assim, não vá votar. Se você não se sente representado no segundo turno, não vá votar. Houve, nas redes sociais. Vocês acham que tem efeito desse tu não me representa nessa eleição? Ah, eu acho que sim. Eu acho que tem esse desgaste que o Viana fala, né? Não é só no Brasil, a democracia representativa, essa coisa de votar em alguém para me representar, isso está em crise no mundo inteiro. Né? Tem vários países que as pessoas... enfim, questionam muito isso, né? E eu acho que uma parte vota naqueles candidatos assim mais pro legislativo, vota candidatos mais palhaço, assim, mais brincadeira e tal. Como pro executivo não tem, eles preferem anular. Bota um número qualquer lá e confirma. Não sei, mas é muito achologia, né? É difícil, porque é um número grande mesmo, um número bem expressivo. E parece que vem aumentando, né? A cada eleição. Agora, não acreditam em todas as instituições, né? Sim, não acredita nem no judiciário, nem no executivo, no legislativo, nos partidos, na imprensa. Hoje, então, é uma crise institucional, quase. Ela tem aumentado um pouco, não chega a ter tem aumentado 2% a cada eleição, mas ela tem sido crescente, né? No Rio Grande do Sul, até a abstenção foi um pouco menor do que a média nacional. No Rio Grande do Sul, nós tivemos uma abstenção de 18,19% contra 21%, mesmo assim alto, né? E há um número grande de pessoas que já morreram e continuam constando nos cadastros, né? Porque também não funciona tão bem o controle o cara não vai buscar o título, não vai renovar, não vai fazer, mas também não avisa que morreu e não se comunica. O registro civil não se comunica hoje com o cartório eleitoral. Na verdade, deveria haver uma comunicação. Morreu. Foi tirada a certidão de óbito, comunica para o cartório eleitoral, para dar baixa. A partir desses números, que reflexos nós podemos ter nesses próximos 4 anos? Teremos uma oposição fortalecida, impondo mais dificuldades à presidente Dilma para governar? Isso não chega a interferir, mas ao mesmo tempo poderemos ter um acompanhamento mais forte por parte desse setor? Que reflexos nós podemos ter a partir desses números e da proximidade tão grande que ocorreu no segundo turno da eleição para a presidência no país? Eu vou começar pelo discurso da presidente, né? A presidente disse que vai ter que haver diálogo. E realmente vai ter que haver diálogo. Mas as condições para o diálogo vão ter que ser primeiro estabelecidas ou criadas. Porque a campanha foi uma campanha um tanto que violenta, né, eu diria. A própria base vai precisar dialogar antes, né? Já se viu pela manifestação do Congresso mesmo e pelo PMDB
que não está em consonância total aí com o governo. Então, eu acredito que, primeiro, a base aliada vai ter que se ajustar. Não é a mesma base. Não é a mesma base e não é a mesma oposição. Eu acredito que a oposição se fortaleceu, não tem dúvida. Né? Em locais que era forte, se fortaleceu mais, com nomes fortes também. E a base, não vou dizer que se desestruturou, como alguns aí acham, mas perdeu força. A base sofreu um baque ali e vai ter que dialogar primeiro. Para mim, o diálogo inicial vai ter que ser entre a base. Para depois aparar arestas, enfim, ficou um clima ruim, né? Não tem dúvida que ficou um clima ruim de ataques e, olha, eu diria que assim, que quase com crime de calúnia, difamação, mentiras, enfim, e que isso machuca e vai ter que haver aí um ajuste. Na verdade, a oposição, né, a situação e a oposição, eles não são tão amigáveis quanto eu e o Ivan. Né? E nem tem a visão que temos eu e o Ivan, porque, claro, muita gente, como nós temos na própria Câmara, muita gente que pensa muito diferente. Se fossem, né, não vou dizer que nós somos ótimos, enfim, mas pelo relacionamento que nós temos, PT e PSDB, e o relacionamento pessoal e político que nós temos, e o respeito, seria muito fácil o diálogo. Mas nós sabemos que não é assim. Se não é nem entre os aliados, né, e houve uma perda, a gente vê mesmo, nós estávamos olhando pelo jornal, né, o PT perdeu 18 deputados na Câmara. Né? O Senado também sofreu uma... Então, a oposição está fortalecida, mas vai ter que ser mais oposição, porque nos últimos anos o governo não teve oposição praticamente, a oposição foi... Mas é importante o diálogo, isso eu não tenho dúvida. Entende que possa ter uma dificuldade, presidente, para governar, vereador Ivan? Se nós pegarmos assim o imediatamente após as eleições, né, o clima que ficou, eu concordo com o Viana, ficou terrível. Né? Tanto que a primeira frase da presidente, logo que ela foi eleita, ela disse: vamos dialogar, porque do jeito que está a coisa, eu não vou conseguir governar desse jeito assim. Né? Eu acho assim, ó, que uma das coisas que a gente conversava aqui antes é que o Congresso ficou mais retalhado ainda, né? Ficou muito partido pequeno. E todos eles vão querer, não digo todos, eu posso cometer injustiça aqui, mas uma parte vai querer essa coisa de eu quero um cargo no governo, para votar com o governo. Então essas negociações que fazem os mensalões da vida aí, tá? Que fazem aquelas relações entre, olha, dívida de campanha, vem um empresário e paga, né? E depois esse empresário quer uma obra do governo. Essa coisa, se não houver uma reforma política, ela vai, eu acredito que vai aumentar, vai piorar, porque tem mais gente agora dividida. Né? O Viana citou um partido que eu acho que é chave para isso, assim, que para mim é um problema, que é o PMDB, que é o maior partido no Brasil. É o maior em quase tudo, é o maior no Congresso, é o maior número de prefeituras, em número de vereadores, em presença em diretórios. Mas o PMDB não é um partido, é uma quantidade de partidos, todos com o nome de PMDB. Se tu olhar para... Bom, tanto é verdade que o Sartori mesmo apoiou a Marina, depois apoiou o Aécio, é do PMDB. Só que o vice da Dilma é do PMDB. Então, e o vice veio ao Estado para subir junto com o Sartori... O PMDB é uma loucura. E é o maior. Bom, se o maior é uma loucura, os governos e as oposições têm que lidar com esse maior. Tá? Eu acho que a oposição saiu fortalecida. Né? A votação do Aécio é uma votação muito forte. Né? O desgaste do governo é natural. Né? Não tem como segurar muitos anos sem se desgastar. E acho que a Dilma agora vai ter mais dificuldade de lidar com essa diversificação de partidos, essa quantidade de sigla que aconteceu. A Dilma não é afeita ao diálogo. Né? Alguém vai ter que dialogar. Porque ela não é, claro, eles vão ter que buscar a forma, porque ela tradicionalmente não é. Mas, tudo isso eu estou falando, se não houver nada,
e no lugar desse nada pode ter a tentativa de uma reforma política ser bem sucedida, muda todo esse quadro. Ou então não acontecer nada, continuar esse clima, não acontecer nada em termos de mudanças, continuar esse clima e as pessoas voltarem para as ruas de novo. Pode acontecer, pode acontecer. Há uma tentativa, né? Então, assim, ó, eu acho meio imprevisível. Se nós conseguirmos, assim, o Brasil conseguir dialogar, entrar num acordo mínimo, mudar a forma de eleições, algumas reformas que a oposição impuser, se o governo aceitar. Digamos que o sistema tributário está errado e a oposição diz, olha, se a presidente bancar isso, nós votamos tal e tal coisa. Digamos, tá aqui, haja um diálogo concreto. Do contrário, a gente pode ter aí ou um acirramento maior ainda, né? Eu não sei, eu acho meio imprevisível, né? Mas se ficar do jeito que saiu das urnas, a situação não é muito fácil, não. Um termômetro, eu acho, vai ser a dívida dos estados, que até periga ser votada antes do novo governo, ainda novo, né? Mas a dívida dos estados, eu acredito que vai ser um termômetro. A derrubada do decreto dos conselhos já foi uma, eu diria assim, que o Congresso mostrou as unhas, né? Que foi contra o que o governo... Tem um embate que a gente não está falando aqui e que no Brasil acho que é importante, é forte, né? Assim como está sendo na Argentina e outros países, que é governo e grandes empresas da imprensa. Porque, inclusive, forte. Isso é outra coisa que pode mexer com a política nacional. Inclusive, uma das manchetes nas redes de comunicação, né, nas agências de comunicação do centro do país, dizia assim, com a frase: presidente Dilma disse que um dos primeiros enfrentamentos é a regulação da mídia. Isso aí pode mexer com o resto todo. Que vai precisar de diálogo. Para pretender mexer, tem que dialogar antes, né? Porque se for falar nisso, vai ter... E o judiciário? Né? Então, é uma discussão muito delicada, principalmente da mídia. Os limites, para mim, da mídia são muito claros, aliás, eu acho, que é a ética do jornalismo, né? A possibilidade de informar e buscando, né, fundamentar a informação e dando a possibilidade do... Mas como manter essa independência da mídia se os maiores investidores da mídia são os próprios governos? São os maiores clientes. São os maiores clientes. E aí a gente está falando em todas as instâncias. Isso tem dados que provam, né, que os maiores investidores da mídia... Petrobras, Correio, Banco do Brasil... São os governos. E como fazer com que uma regulação que vai tratar da questão ética, ela possibilite a liberdade de expressão, informação, discussão, sem que isso se torne numa censura. E não é uma censura política, mas uma censura econômica. É um desafio ou não? O próprio relacionamento entre as grandes empresas e entre elas as empresas de mídia também já é um indício, né? Você vê que aí o petrolão vai também ser um componente muito grande. Mas não se ouviu falar em empresas ainda, né? Nem pelos denunciantes aí, pelos delatores, nem pela mídia. Não se ouviu nada. Se sabe que já muita coisa foi dita, mas não se sabe o que, e não se ouviu falar em empresa. Então, o poder econômico é terrível. Isso aí não tem dúvida. Mas é um tema que precisa ser discutido. E que vai acabar para a reforma política também. Porque também nós vamos entrar lá na reforma política e o poder econômico tá dentro dessa reforma. Vou falar acho que é um tema muito importante no próximo bloco, no nosso terceiro bloco do Câmara Debate, nesse tema, será que tem também reflexo nisso que nós falávamos, na abstenção, brancos, nulos, essa necessidade de identificação com as siglas partidárias? Depois do intervalo, vamos prosseguir com o nosso Câmara Debate aqui na TV Câmara. Se
você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com cinto. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Retornando com o programa Câmara Debate para esse terceiro e último bloco, quando nós estamos falando um pouco dos efeitos da eleição, mas agora tem um tema que era anterior, já de algum tempo, a necessidade de reforma política a presidente Dilma chegou a anunciar, né, durante o candidato Aécio também, o senador Aécio Neves, falava da necessidade. Logo em seguida da eleição se ouviu alguns analistas políticos dizendo: o presidente não vai ter coragem, ela vai recuar. Isso é uma necessidade imediata? Acreditam que a reforma política possa acontecer? Tem que acontecer, né? Até a presidente no discurso, né, no primeiro discurso, não sei se foi no primeiro ou logo em seguida, 48 horas depois, falou na reforma, né, e eu entendo que entrou mal, falando em plebiscito, o que já teve uma resistência no Congresso, enfim, mas eu não tenho dúvida que essa reforma tem que acontecer. E acredito que o escândalo da Petrobras vai colaborar para a reforma política. Vai atrapalhar, mas vai colaborar, porque, olha, nós estamos assim numa situação muito ruim. A situação econômica não está boa, a situação social, enfim, não. Mas a situação política cultura política nossa, pelo próprio número aí de abstenções, enfim, que nós falamos. Mas isso pode ser a redenção, porque a experiência mostra aí que é preciso chegar lá no fundo do poço, muitas vezes, para conseguir a redenção e para conseguir chegar a uma solução. E talvez isso aí está chegando num ponto muito ruim politicamente, enfim, e que a reforma, um número grande, é verdade, precisa também pensar assim, né, para que ela aconteça, mas eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para a reforma política. Até pelo fortalecimento, essa divisão, para mim, vai colaborar com a reforma política também, porque ela não pode ser imposta e não vai ser imposta, porque hoje tem uma oposição mais forte, vai ser discutida, e acho que quem está à frente assim, da política, né, aqueles que realmente são protagonistas, efetivamente protagonistas, são capazes de conseguir, eu acho, levar essa reforma, eu acredito. Até porque quando as pessoas dizem, eu não voto mais em partido, eu voto na pessoa. É porque tem problemas, né, vereador? Eu acho que, né, quando chega nessa coisa da reforma política, eu acho que os partidos meio que somem, já são fracos, já não representam muita coisa. Mas aí eu acho que cada parlamentar olha para a sua condição de se eleger numa reforma política. A maioria deles, né? Então, hoje, por exemplo, o cara que é deputado federal, ele sabe que ele está numa condição melhor que os outros para ser de novo deputado federal. Ele tem um mandato, ele tem assessores, ele tem escritório lá na base dele, ele tem passagem de avião, ele tem um nome na mídia. Tanto que a renovação é muito pequena. A renovação é mínima, pode olhar. As emendas parlamentares, que é muita grana que ele pode ir lá na base dele dar para os prefeitos, para os vereadores, para fazer campanha para ele e tal.
Então, assim, ó, numa reforma, num outro sistema de voto, os parlamentares pensam assim, como é que eu vou ficar nessa história? E aí não importa muito se é do PA, PB, PX, PY, eles vão pela... Eu acho que é por isso que a presidente fala em plebiscito, porque é chamar o povo a decidir, porque se deixar para os parlamentares, a maioria vai fazer uma conta. Se piorar para mim, eu não quero reforma, né? Mas de outra parte, o Brasil vem fazendo pequenas reforminhas, assim, ele vem mudando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Eu acredito que uma mudança que vai acontecer, e ela pode acontecer e não mudar muita coisa, aquelas coisas que a gente muda para deixar como tá, que é o que eu vejo a Dilma falando muito, que é evitar que as empresas contribuam para as campanhas. Só pessoa física, né? E não mais empresas, né? Isso acho que passaria. Mas isso não vai impedir a corrupção. Quer dizer, o empresário vai dar um jeito de distribuir dinheiro e dizer que foi o outro que deu, os laranja, famoso e tal, né? Não sei. Avança um pouco, mas não impede... Não. O meu medo é que o corporativismo, o interesse pessoal de cada parlamentar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O sistema de lista hoje no Brasil é aberto, né? O partido oferece uma lista, mas o eleitor vai lá e escolhe o Ivan ou o Viana para votar. É uma lista aberta. Se for uma lista fechada, vão votar no 13 ou no 45, o cara diz assim, ó, bah, mas lá no meu partido eu vou ficar lá embaixo da lista, eu não vou me eleger. E ele já não vem para essa reforma. Por exemplo, né, eu dei um exemplo de lista fechada. Talvez, e aí eu concordaria com Viana de novo, se for assim, uma semi-reforma. Digamos assim, metade da eleição por um sistema novo e a outra metade deixa como está, no mesmo sistema, né? Se for assim uma coisa lenta, até o Congresso acho que pode. Do contrário, eles vão olhar para as suas chances eleitorais e aí, não. Se for mudar muito e tirar a chance dos deputados, né, que no Brasil não tem limite de reeleição, um deputado pode se reeleger 20 vezes, se sobreviver, né? Eu acho que não passa. Eu penso que talvez, uma hipótese meio provável, que haja um acordo assim, ó, metade dos votos vai pelo sistema atual e outra metade dos votos vai eleger outra metade do Congresso por um sistema novo. E aí vamos ver, então. Essa coisa, por exemplo, de voto distrital que falam, né? Por exemplo, divide o Rio Grande do Sul em 55 distritos, são 55 deputados, né? E cada distrito elege um. Eu não acredito que passe isso. Não acredito que passe, né? O voto em lista é aquilo que eu falei, o medo e tal. O sistema de financiamento, claro. Tem partido que em região não vai ter candidato, a maioria. Tem partido que é forte numa região. Outra coisa, nessa divisão que ficou agora, por exemplo, o Nordeste o PT vai tomar conta, porque teve uma votação maciça. Em São Paulo, o PSDB já elegeu, porque ganhou com uma votação espetacular. Quer dizer, os outros partidos vão olhar para isso aí e vão dizer, não, só um pouquinho, como é que eu fico nessa história? Onde é que eu vou me eleger? Onde é que eu vou eleger? Não vou ter chance. E o que muda? Porque, de um lado, tem essa necessidade de fortalecimento das siglas. Tem sigla, tem partido que, acho que se nós formos... Quais são os 28 e tentar saber o que significa cada sigla? Nós não vamos saber. Não vamos saber, né? E muitas siglas, essa questão da identidade, né? Da ideologia propriamente definida e que o eleitor possa identificar de cada uma das siglas. E, ao mesmo tempo, os executivos reclamam que, em virtude dessas chamadas siglas, que alguns consideram siglas de aluguéis, os tornam um pouco reféns do processo. Tipo, se eu não negociar com essas siglas que se aproximam de um segundo turno, por exemplo, de uma eleição, eu não vou conseguir governar. É por tempo, nós vemos aí, nós estamos partidos aí novos que surgiram e que fizeram um número razoável de deputados que vão ter um tempo na televisão, né, para a campanha muito grande. Mas eu vou voltar no econômico lá, que essa crise hoje que nós vemos e que eu acho que o petrolão, como estão chamando aí, vai aguçar mais ainda, também pode ajudar muito nisso, porque as empresas, com a lei anticorrupção
e os acordos de leniência, essas coisas, pode acabar mostrando também que as empresas, porque a reforma tem que chegar lá nas empresas também, para verificar. E no judiciário também, porque o judiciário vai agir como agiu, né, na primeira fase do mensalão, como agiu na segunda fase do mensalão, a mudança agora do STF, vai haver, tudo isso vai passar pelo Congresso, E acho que vai interferir e vai ajudar para que se consiga chegar na reforma. Eu estou acreditando na reforma política. Eu não sei muito assim se o Congresso tem essa, mesmo com essas questões que tu fala, assim, eu não acredito muito que o Congresso, porque eles vão olhar para si próprio. Agora, em relação ao número de partidos, a única medida que eu conheço, eu não sei se tem outras, é aquela coisa da chamada cláusula de barreira. O partido que não atingir, sei lá, 3% do eleitorado, tá, em metade dos estados, perde o registro. Né? E aí vários partidos desses 28, dos 35 que estão regularizados, vão cair. Mas eles cometem uma injustiça. Tem partidos históricos, como por exemplo o PCdoB, que tem, sei lá quantos anos, décadas, né, pode cair fora. É um partido que tem enraizamento, não é uma sigla de aluguel, por exemplo. Mas eu não sei se tem outro jeito. Como é que tu vai dizer para o cara, não, tu não podes registrar um partido porque a tua ideia já está no partido outro aqui do lado? Como é que tu vai dizer isso? Então eu não sei como resolver, né? Agora, o Brasil, que eu concordo, tem que mudar essa quantidade. Sabe onde é que mais me incomoda essa história do número de partidos no Brasil? É quando tem propaganda, por exemplo, para vereador e deputado. Mas que é aquelas 300 pessoas que aparecem ali? Um tem tempo para dizer um nome, o outro faz uma palhaçada, o outro faz uma pirueta, o outro diz um versinho, o outro se veste não sei do que para poder aparecer. Aquilo é um desgaste que eu acho que é pior que a corrupção. O cidadão que vai escolher um candidato a vereador ou deputado olhando aquilo... Acaba não indo. Acaba sendo motivo. Isso aí é política no Brasil? Então, assim, ó, eu defendo o sistema de lista, né? Por exemplo, a lista 45, tá? Ela pensa assim, assado. Propaganda lá. Vai ter 10 minutos para dizer assim. E os candidatos ela vai listar. Olha, se nós eleger um, só vai ser o Viana. Se eleger dois, vai ser o Viana e o Rafael, o Vicente Amaral. Se eleger 3, vai ser o Viana, o Vicente Amaral e o fulano. Se eleger 4, muito bem. Quantos eleger, vai indo, né? A lista 13 vai ter o mesmo tempo de TV, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, e pensa assim. E quem eleger... Então, quanto mais votarem, mais vão eleger candidatos. Agora, nós não vamos ter aquele desfile horroroso de gente ali, né? Porque aquilo, eu acho que acaba com a visão de políticas, de representação. Eu até acho muito boa essa fórmula, mas teria que se caminhar um pouco para chegar lá, porque hoje, como tem os caciques nos partidos, o cacique vai ser o primeiro da lista. E aí o seu fulano lá, não, olha, infelizmente tu não vai nem participar da lista. Mas eu acho boa a fórmula, só que tem que se caminhar talvez metade do Congresso das câmaras pelo sistema atual, nominal esse, que votar no Viana, no Ivan, e a outra metade em lista. Por exemplo, seria uma forma, né? Isso já se fala, não é uma ideia que eu tenho, isso já existe. Mas o que dá para se perceber é o seguinte, alguma coisa tem que ser feita. Tem que ser feita. Tá ruim demais. É isso, independente do voto distrital, da lista, o que dá para perceber, misto, algo tem que ser feito. Tem que ser feito. Temos que caminhar para isso. Eu acho que é uma das coisas que pode fazer o Brasil sair do... E qualificar os parlamentos, né? Qualificar, sim, isso, então, aí vai entrar gente mais qualificada. Outra coisa, os votos não serão meus, serão um conjunto de ideias. Eu vou ter que seguir aquilo porque eu não tenho voto, não vou ter voto. Ninguém votou em mim, votaram na lista 13, que eu estou lá para representar. Né, a saúde, a educação, não sei o que, eu votei naquele conjunto, não votei em ti. O que acontece hoje? Como o voto é do cara, ele muda de ideia, ele votar em mim. Briga com o partido, fica num problema. Briga com o partido. Embora não devesse ser, demais. Porque na verdade é do partido. Está na lista, né? Ele votou, foi eleito pela lista. Mas hoje se tem essa cultura também de que o parlamentar manda no seu mandato. O que fica dessa eleição, na opinião de vocês?
O que se carrega dessa eleição para esses 4 anos que vem pela frente? Claro, eu acho que o bom que embora tenham vozes assim que digam que tem que ter impeachment já, não sei o que, tem essas coisas. Eu acho que isso não tem força. Eu acho que a democracia ela é sólida, o sistema eleitoral brasileiro está cada vez mais sólido, na minha opinião, né? Isso é o bom que fica. O ruim, eu acho que aumentou o número de conservadores, o discurso conservador piorou. Não estou falando de partido, estou falando de gente. Uma coisa complicada que eu acho que no Brasil está aumentando é o voto religioso, que são coisas que não dá para a gente misturar. Religião é uma coisa e política é outra. Religião é uma crença, é um conjunto de dogmas que eu sigo lá, enfim. Né? Agora, caminhos para a sociedade eu tenho que respeitar, inclusive outras religiões, eu não posso misturar, né? Por isso que se diz que o Estado é laico, né? É independente de religião. Né? Então, mas isso aumentou, eu acho que aumentou essa mistura. Eu vi a propaganda de São Paulo, a quantidade de pastores que tem candidato. É uma coisa absurda. Tem uma proliferação de religiões também, como tem de partidos. Também. Mas a mistura eu acho complicada. Eu acho que aumentou o conservadorismo e é ruim. Por outro lado, eu acho que o sistema brasileiro segurou essas broncas todas, assim, segurou e vai continuar. Até o conservadorismo, ele se mostrou agora no pós-eleição, até, mas sabe que eu acredito assim, que as manifestações lá de junho, né, que elas acabaram não se confirmando na prática agora, mas de uma certa forma se confirmaram, porque houve mais participação. Houve mais participação, mesmo que algumas equivocadas. Eu acho que a internet é uma novidade que fica também. Sem dúvida. As pessoas participam mais. Juntando lá as manifestações de junho com a eleição, fazendo uma mistura aí para agora, então, fazer uma análise, vai ter que haver método científico, enfim, pesquisa aí, mas eu acredito que foi uma boa, acho que as eleições vão ficar com um legado bom. Eu estou chegando à reta final do programa, mas só para dizer o seguinte, o vereador Evandro mencionou um aspecto que quando a gente falava da regulação da mídia, as redes sociais e a internet é uma coisa pública e livre, mas já se começa a sentir alguns efeitos da má utilização também da ferramenta. Muitas das agressões que surgiram, se tinha alguns excessos, e tanto que o TSE agiu em alguns momentos, né, da campanha, mas foi muito pior o que se viu dentro das redes sociais em relação à questão pessoal. Mas algo que é importante, fundamental, que entendo que populariza e isso democratizou muito, né, a possibilidade das pessoas expor seu ponto de vista, opinar, mas também não tem nenhum tipo de... não tem limite. Isso a legislação vai ter que se adequar. A legislação vai ter que se adequar e as redes vão ter que os usuários vão ter que se adequar à legislação. Porque hoje ainda, veja que os usuários pensam que estão falando para o espelho. Né? E que não tem, não. E eles estão falando para todo mundo. Então e a pessoa é responsável pelo que diz. Então, mas isso também. Agora vai, eu acho que começar a haver uma adequação para a próxima eleição, já vai ser diferente. Vereador Ivan Duarte, vereador Luiz Henrique Viana, muito obrigado pela participação. A gente, claro que tem mais um espaço para tem tantos temas, né? Falavam da questão da corrupção, que está muito ligada à questão política, mas ela está presente em tudo na vida hoje, né? É no Poder Judiciário, é no futebol, é por aí afora, na verdade, né? Onde as pessoas encontram facilidades, se criou essa cultura, né? E principalmente esse sentimento de impunidade. As pessoas acham que não... Aquela expressão do que o jovem utiliza muito, não dá nada, né? É o que as pessoas utilizam na rua. Então é algo para ser conversado, discutido, porque ela está aí, né? E não é só na questão... Ela está ligada muito à questão política, mas ela está em todo lugar, né? Eu acho que é mais visível na questão política, mas está em toda a sociedade, infelizmente. Porque na questão política ela vai ao outro. Cada um avalia o político, então avalia o outro. E cada um não avalia a si mesmo, e é aquele antigo jeitinho brasileiro, mas que eu diria a ética da conveniência,
que estando bom para mim, aí eu acho que está bem. Agora, se é o político que faz, aí está errado. Verdade. Muito obrigado pela presença dos dois vereadores. Câmara Debate fica por aqui. Nós retornaremos com uma próxima edição, um próximo tema aqui na TV Câmara.